E aí, fantasmas? Tá ligado naquela ideia de opinião impopular? Que para alguns é a opinião meio diferentosa, quando você pode ser considerado o do contra. Só você que tem basicamente aquele gosto. Então, eu decidi ontem perguntar no Twitter qual seria a opinião impopular dos meus seguidores sobre Pokémon. E a minha ideia era que cada um falasse o que gosta da franquia e não necessariamente todo mundo gosta. Só que meio que se transformou em todo mundo falando que não gosta. E eu já tinha ideia de fazer um vídeo, o que se tornou um pouco mais complicado. Mesmo assim, apesar dessa tarefa hercúlea, eu consegui separar alguns comentários interessantes. Então hoje vamos ver algumas opiniões impopulares sobre Pokémon, que não são minhas, porque senão esse vídeo ia ser muito sem graça, mas sim sua, ou suas, ou dos fantasmas. Enfim, vamos começar. Deixa eu tirar aqui, ó. E eu até postei isso no Twitter com GIF. E em 5 minutos eu já percebi que algo tava estranho. Eu falei que eles não estavam pra brincadeira. E a galera deu um certo hate em Pokémon nesse tweet. Ainda que não fosse exatamente a minha intenção. Vamos começar então com o @avidagol. Ele fala: Golduck e Psyduck são os Pokémon mais legais da primeira geração. E bom, Golduck e Psyduck são de fato uma linha evolutiva muito interessante. O anime popularizou eles bastante. E eu entendo porque o Avidagol fala isso. O Psyduck é um Pokémon com uma personalidade extremamente interessante, engraçada. De novo, principalmente construída pelo anime, mas também por sua Pokédex. Então eu achei algo interessante. Eu até fiquei surpreso que não teve mais adesões nessa opinião impopular. Claro que eu não concordo, porque pra mim a linha evolutiva do Gengar é a mais legal da primeira geração. Mas eu entendo de onde vem essa opinião do Avidagol, beleza? Vamos então continuar com a segunda. E aí o Mercúrio falou: Johto é uma região incrível, tanto em design de Pokémon quanto em design de jogo. Eu não sou um especialista em criação e programação de jogos, mas em relação ao design de Pokémon, eu concordo. Eu acho a segunda geração com uma Pokédex muito interessante e eu também concordo que os jogos dela são sensacionais. A única até hoje que coloca duas gerações juntas. Inclusive, foi um certo problema conseguir encaixar Kanto dentro de Johto, ou dentro dos cartuchos, né, de Gold e Silver, porque era uma época onde a tecnologia não estava tão avançada assim, então duas gerações em um jogo já era algo bastante complicado de se fazer naquela época, mas eles conseguiram, e Gold e Silver para mim se tornaram dois dos melhores jogos da história de Pokémon. Como eu já disse várias vezes, Silver é a minha versão favorita e essa é a minha geração favorita, então eu meio que concordo com o Mercúrio, beleza? Seguindo em frente, ó, o Invader falou: eu gosto muito mais da ideia que a quinta geração trouxe, de uma deck 100% nova, sem trazer Pokémon antigos. A minha interpretação desse tweet foi que o Invader quis dizer que quando você começa o jogo, você não encontra Pokémon antigos, e sim só os Pokémon novos naturais daquela geração. É exatamente isso que acontece quando você começa a jogar Pokémon Black ou Pokémon White. Aparecem apenas os Pokémon novos da quinta geração e depois no pós-game você desbloqueia outras espécies, né, as mais antigas das 4 primeiras gerações. E pra ser bem sincero, eu concordo com o Invader. Eu não sei se essa é uma opinião impopular, eu não sei se a galera gosta de ter vários Pokémon dentro do jogo, e eu não sou contra exatamente isso, mas devo ponderar que sempre que sai uma nova geração, eu tendo a criar um time apenas utilizando Pokémon novos daquela geração, pelo menos na minha primeira playthrough, né, na primeira vez que eu zero o jogo. Então, por exemplo, quando eu joguei Pokémon Sword pela primeira vez, eu escolhi apenas Pokémon de Galar para formar o time que eu zerei pela primeira vez a 8ª geração, e sempre eu costumo fazer isso em Scarlet Violet. Novamente vou fazer isso, por mais que tenha alguns dos meus Pokémon favoritos em Paldea, eu vou só escolher Pokémon novos, Pokémon da 9ª geração. Então eu concordo com o Invader. Eu acho que isso é bem interessante e eu acho que do jeito que eles fizeram na 5ª geração, deu um foco maior nos Pokémon da 5ª geração. Eu acho que, como tudo tem um lado negativo, né, acaba diminuindo um pouco a diversidade de Pokémon que você encontra na natureza, pelo menos até você desbloquear os Pokémon antigos. Próxima opinião impopular vem do Rafael,
Chespin é um dos melhores iniciais. E aqui por melhores eu acredito que ele esteja falando do favorito dele, ou então ele acredita ser um design muito interessante. Não acredito que ele esteja falando sobre força, poder ou competitividade. E, bom, o Chespin é esse bonequinho aqui, caso você não conheça, e essa aqui é a linha evolutiva dele. Ele evolui pro Quilladin e pro Chesnaught depois. Eu não tenho muito problema com o Chespin, pra ser sincero. Agora, o Quilladin, pra mim, é um dos iniciais mais horríveis. Tudo bem, ele não é um Pokémon inicial, né? Ele faz parte da linha evolutiva de um Pokémon inicial. Mas eu chamo tudo de Pokémon inicial. Então, pra mim, o Quilladin é o pior de todos. O Rafa acha o Chespin o mais legal de todos. Eu não concordo, mas se ele tivesse falado do Quilladin ao invés do Chespin, eu teria um problema a mais com essa opinião impopular do Rafa do que eu tenho. O Chespin pra mim tá de boa. E só pra deixar claro, eu não tô querendo ser o fiscal da opinião impopular, eu só tava querendo, a ideia sempre foi fazer um vídeo divertido sobre isso, porque eu realmente acho interessante ver o que a galera acha aí no fundo do coração sobre Pokémon, beleza? Próxima. Aqui temos várias, e esse é um fenômeno que eu tenho observado e é bastante interessante. Então temos vários aqui, ó. Sun Moon tem a melhor história dos jogos, a melhor região em questão de ambientação também. A Alola tem o melhor Pokédex, a Alola é um amor incompreendido. Ultra Sun Moon é o melhor jogo da franquia principal até agora. A Alola é a melhor região Easy Move, é muito mais legal que Mega Evolução. Essas são algumas opiniões de fãs da 7ª geração, Alola. E, bom, lá atrás, né, quando a 7ª geração estava estabelecida, pouco antes do lançamento da 8ª, eu já era um certo defensor de Alola, mas muita gente não gostava. E eu sempre batia na tecla de que, tudo bem se você não gosta de Alola ou de Sun Moon, mas você deve reconhecer pelo menos que Sun Moon são dois dos jogos mais ousados de Pokémon. São jogos nos quais a Game Freak tenta inovar, tanto retirando os líderes de ginásio, fazendo os trials, trazendo equipes vilãs múltiplas, digamos assim, né? A gente tem a Team Skull e tem a Either Paradise ao mesmo tempo. Eles voltam com um mapa tropical, só que dessa vez dividido por ilhas. Eu acho particularmente o mapa de Alola muito mais legal do que o de Hoenn, que é uma outra região tropical. Acho que essa ideia de ilhas funciona legal. Acho que o lance dos desafios das ilhas funciona bem legal. Trial Captains, Kahunas, tudo isso muito legal, inspirado na região de Alola, como o amigo disse. A ambientação de Alola nessa geração pra mim é sensacional. Tem também o fato das Ultra Beasts, que eu acho maravilhosas. Muita gente não gosta por não entender, ou então só não gosta mesmo do design, mas os Ultra Beasts são seres alienígenas de outros espaços, de outras dimensões, e eu acho que isso por si só já explica esse design bizarro. Então, eu realmente gosto de Sun Moon, talvez da era 3D de Pokémon, né, desde a 6ª geração, seja a minha geração favorita. O que é curioso ver essa movimentação da galera, porque na época eu lembro de que era difícil encontrar fãs de Sun Moon, principalmente de Ultra Sun e Ultra Moon. Eu particularmente já não gosto tanto, mas não por serem jogos ruins, mas por eu achar que não tinha necessidade de eles trazerem 2 novos jogos para complementar a 7ª geração. Mas é um fenômeno interessante ver uma galera talvez mudando de opinião, ou então uma região se tornando mais popular. Não sei exatamente de onde vem isso, só do fato de novas pessoas terem acesso a esses jogos, ou se vem talvez de uma nova análise do anime, não sei, pode ser que tenha influência disso. Mas, bom, eu gosto da 7ª geração e fico feliz de finalmente ver a Alola sendo amada, como sempre deveria ter sido, pelo menos na minha opinião. E isso é algo interessante também, porque eu tenho visto bastante gente falando de um ciclo em relação à opinião de fãs de Pokémon. Quando o jogo sai, a gente tende a não gostar, depois sai um novo jogo e a gente começa a ver os pontos positivos do jogo anterior. Eu não sei se isso é muito justo, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas esse repentino amor por Alola que eu vi nos comentários desse tweet me fez lembrar disso. Fiquei feliz. Bom, vamos pro próximo, né? Porque ainda temos bastante coisa pra falar. Esse aqui é do Jack Lop. Ele fala que a 8ª geração foi melhor que as últimas 2 que tiveram, tanto em lore quanto em design de Pokémon. Ele é apaixonado pelo Poltergeist e pelo Appleton. Nesse caso aqui eu discordo, quando ele diz que a 8ª geração é melhor que as 2 últimas, ele claramente diz que Sword and Shield então seria o melhor jogo da era 3D de Pokémon, melhor do que XY, melhor que Sun Moon. Ele não entrou muito nos méritos dos remakes, mas também não vou entrar nesses méritos. Mas eu não acho Sword and Shield melhores jogos do que
Sun e Moon, nem em questão de Pokédex, como ele fala ali de design de Pokémon, e muito menos em questão de lore. Eu acho a lore de Sun e Moon interessante. Como eu já disse, falei das Ultra Beasts e acho que a Ultra Beasts tem algo bem interessante. Todo o lance do Ultra Espaço e da Eder Paradise eu acho bastante bacana, mais legal do que o lance da energia, o lance do Eternatus, o lance do Rose, e enfim, misturando os Arceus, Amazenta, os heróis do passado. Particularmente eu prefiro o Sun e Moon, mas é bom também ver agora a galera dando uma reconhecida em Sword and Shield. Por mais que eu não goste muito da história da 8ª geração, eu reconheço Sword and Shield como jogos bem interessantes. Acho que depois da DLC se tornaram jogos bons, inclusive ótimos jogos para quem gosta de fazer Nuzlocke e coisas do tipo, por conta da diversidade de Pokémon que você encontra logo no início graças ao Wild Area, beleza? Então tá aí a opinião impopular do Jack Lopp. Não sei se é exatamente popular, eu acho que sim. Não é muita gente que abraça Sword and Shield como o Jack Lopp abraçou aqui, não. Próximo. Acho jogos bons e ficar na mesma receita há anos não me faz deixar de jogar nenhum deles, mesmo que ainda ache atualmente os jogos feios. Esse foi o Lucas. E o Matheus falou que a cada geração os jogos estão melhores, mas a nostalgia fala mais alto. Aqui basicamente eles estão falando que, diferente do que muita gente imagina, pra eles os jogos de Pokémon estão cada vez melhores, ou pelo menos continuam bons. Eu acho que eu concordo mais com o Lucas do que com o Matheus. Eu sou um cara que não sou muito exigente em relação à mudança de gameplay de Pokémon. Por exemplo, a gente teve uma mudança bem drástica em Legends Arceus e não era algo que eu exigia ou que eu sonhasse que acontecesse, só aconteceu e pra mim foi algo bem legal. Mas eu vejo muita gente batendo nessa tecla de mundo aberto, de MMORPG, de coisas desse tipo que eu particularmente não sou muito exigente quanto a isso. Pra mim, se eles mantiverem a receitinha de bolo, mas com alguns incrementos e preferencialmente criando lores mais complexos e inteligentes, pra mim já bastaria pra eu continuar jogando Pokémon. Já o Matheus fala que a cada geração os jogos estão melhores. Eu confesso que eu não sei se isso é verdade. Eu diria que da segunda pra primeira geração temos jogos melhores, agora da terceira pra segunda talvez não, da quarta pra terceira talvez sim, da quinta pra quarta com certeza sim, da sexta pra quinta não sei se são jogos melhores, acho que não, da sétima pra sexta sim, são jogos melhores, da oitava pra sétima eu não sei se temos jogos melhores, acredito que não. Agora, se a gente botar Legends Arceus no balaio, aí sim, Legends Arceus são jogos melhores que Sword and Shield. Mas enfim, ficam aí registrados mais duas opiniões impopulares sobre os jogos de Pokémon. Continuando, o Paulo Amorim fala: todos os Pokémon têm ponto fraco e os lendários não são tudo isso. E aqui a gente vai mais por um caminho de competitivo, né, de batalhas e tal. Eu vi bastante gente reclamando de lendários nesse último Mundial de VGC, mas o que alguns não entendiam, e eu fiz questão de fazer um vídeo explicando aqui no canal, mas infelizmente não chega em todo mundo, é de que a gente tava num metagame que libera os lendários, né? E a partir do momento que os lendários são liberados, e alguns deles têm sim poderes ou stats maiores, habilidades melhores, é claro que eles passarão a ser usados. Mas, como o Paulo Amorim bem disse, não existe um Pokémon perfeito, não existe um Pokémon imbatível. Então, eu acho que falta ainda boa parte da fanbase, pelo menos aquela que tem um pouquinho de interesse em competitivo, entender isso e deixar um pouquinho de lado esse preconceito em relação aos lendários e à suposta repetição do metagame do VGC, que são os jogos, beleza? Seguindo, temos aqui 3 opiniões impopulares que falam basicamente sobre a mesma coisa, que seria mecânica, gimmicks, né? A Antônia fala que Z-Move é infinitamente melhor que Mega, porque qualquer Pokémon pode usar isso potencialmente e aumenta as possibilidades de equipes, fora que é bem mais balanceado e justo. O Catel fala que Z-Move era uma boa mecânica, vai por um caminho parecido que a Antônia, ainda que ele não compare com as Mega Evoluções, e o Pedro Victor vai por um outro lado. Gigantamax são bem melhor que Megas e Z-Moves. Bom, interessante ver aqui mais um ponto de Alola sendo exaltado, né? Tanto pela Antônia quanto pelo Catel. O Catel joga competitivamente Pokémon. Falando aí que Z-Moves são mais legais do que muita gente achava, né? Eu particularmente não era tão fã de Z-Move e hoje quando eu olho pra trás, talvez eu tenha sido um pouco injusto com Z-Move. Não que eu tenha me rendido a essa mecânica, mas eu só acho que não era tão ruim quanto eu imaginava. Agora, o Pedrão aí que falou que Gigantamax é melhor que Mega e Z-Move,
Aí eu não consigo concordar com o Pedro, mas claro, é uma opinião impopular, então dificilmente alguém concorda com opiniões impopulares. Então o Pedro tá bem encaixado no tema de opinião impopular, beleza? E por fim, vamos chegar aqui no anime. E eu deixei o anime pro final por um motivo claro, porque eu não acompanho o anime, então eu não sou um especialista no anime, mas eu quis trazer também porque o Claudio Ruggieri foi bem simpático na hora de falar que Pokémon precisa de um anime mais maduro. Eu vi várias outras pessoas criticando o anime nesse tweet, não sei se os meus seguidores estão na minha bolha de não acompanhar o anime, mas eu vi bastante gente reclamando, inclusive de jornadas. O Claudio acho que foi o mais elegante na hora de criticar, e vi muita gente falando sobre a possibilidade de Pokémon ter um segundo anime. Eu não vejo isso acontecendo, não num futuro próximo, tomara que eu esteja errado, porque isso é baseado só na minha opinião e palpite. Mas o que eu tenho visto é a Pokémon Company cada vez apostando mais em séries paralelas, curtas, focadas no YouTube, o que é bem legal, mas acredito que nenhuma dessas, como Generations, Evolutions, teve agora o Neves de Sinnoh, se eu não me engano, nenhuma dessas chegou ainda no meu anime favorito, que é o Pokémon Origins, que é um especial de 4 episódios, recria a trajetória do Red pela Liga de Kanto, e eu acho que eles podiam refazer isso, só que com outras gerações, segunda, terceira, quarta, e assim por diante. Acho que se o Origins ganhasse uma sequência, seria muito legal. Não tô necessariamente falando que a gente tenha que ter um outro anime, ou que tenha que acabar com o Ash, ou a história desse principal anime de Pokémon, mas acho que eles podiam apostar em outras coisas nesses animes paralelos, nesses animes secundários focados na internet. Mas sim, eu vi bastante gente falando que a história do Ash já devia ter chegado ao fim. Não sei se você concorda com alguma dessas opiniões impopulares, mas eu tô bastante curioso para ver quais são as opiniões impopulares dos meus seguidores aqui no YouTube, porque no Twitter o negócio ficou quente, viu? Se possível, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like aí, compartilha com os amigos, vamos ver se alguém concorda com alguém que apareceu nesse vídeo aqui. É isso. Muito obrigado por tudo, fantasmas. Pela força sempre. E até a próxima.